Boa tarde! Que alegria vocês aqui comigo, já estão comigo. O Senhor vai fazer grandes coisas neste lugar. Eu não tenho dúvida. Eu já comecei a sentir a presença do Senhor e eu quero te convidar. Fique conosco até o final. Nós temos esse caderno de oração onde a gente anota o seu pedido e eu tenho certeza que o Senhor há de te alcançar, de te abençoar. Então você pode mandar para mim aqui agora, ao vivo, nos comentários. A gente vai anotando, que no final nós vamos fazer uma oração. Tem também, para você que, se quiser, pode me mandar lá no direct, eu anoto aqui. Às vezes a gente quer conversar algo em particular, quer colocar algo aqui bem particular, então você pode me mandar no direct, que eu vou estar anotando para você. Quero também te desejar agora bom dia, boa noite, boa madrugada. Você que já está comigo já sabe aí dessa frase que eu uso, mas você que ainda não sabe é porque essa live vai ficar gravada e com certeza, independente do horário, quem não pôde assistir agora, vai assistir depois e vai ser abençoado. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você que vai estar vendo também essa live no nosso canal no YouTube, pode me achar aí no Instagram, Missionária Valéria Dias, e pode mandar o seu pedido, mesmo se você está vendo essa live depois de um tempo, pode me mandar o pedido que eu vou estar anotando e nós vamos estar apresentando ao Senhor. Que alegria, mas esta oportunidade. Vocês que já estão conosco, vocês já sabem que o Instagram não está entregando as lives. Então eu preciso de você, que você vai compartilhando para que mais pessoas venham sendo abençoadas. Venham ser. E aí também o YouTube, você que está assistindo essa live no YouTube, vai aí em cima, clica aí, envia para uma pessoa, que Deus vai te direcionar, que você sabe que está precisando de uma palavra, envia essa live e eu tenho certeza que com isso nós vamos poder abençoar muitas vidas, amém? Vamos orar? Jesus querido, Jesus amado, que alegria, é sempre um prazer, um privilégio nós estarmos aqui todas as quartas-feiras para poder falar do seu amor e para ouvir o Senhor falar conosco, o Senhor também demonstrando o seu amor, o seu carinho por nós. Muito obrigada, Jesus, por aqueles que já estão aqui, que vão ficar conosco, que vão poder ficar até o final. Também, Senhor, aqueles que só vão poder passar, não vão poder ficar, que vão assistir em outro momento, que vão assistir pelo Instagram, que vão assistir pelo YouTube, não importa. O importante, Senhor, é que aonde chegar essa live, essa palavra, vai chegar uma porção do céu na vida das pessoas. Senhor Jesus, eu também quero te agradecer pela vida do irmão Geraldo que já está conosco. Só sabe quão feliz nós estamos de receber o teu filho. Senhor, continue usando o teu filho, como sempre o Senhor tem usado. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém. Glórias a Deus. Todos vocês que foram chegando, Deus abençoe a sua vida. Quero deixar para vocês aqui um versículo que o Senhor me tocou para estar lendo para vocês, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 2 e no verso 9, diz assim: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, nem viu. Preste atenção nessa palavra profética para você. Oi, Damárcia, tudo bem, minha ovelhinha querida? Preste atenção nessa palavra que Deus tem para você. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Você ama o Senhor? Se você ama o Senhor, você cumpre os seus mandamentos. Se você ama o Senhor, você anda nos seus caminhos. Se você ama o Senhor, você faz tudo aquilo que Ele faria se estivesse no seu lugar. Ontem a pastora Daí disse isso no estudo. A gente, para seguir a palavra do Senhor, é só pensar. Se fosse Jesus, como Ele faria, como Ele agiria, aonde Ele iria. Então, se você ama o Senhor, pode ter certeza que aquilo que o seu olho não viu, o seu ouvido não ouviu e nem subiu ao seu coração, é o que Deus tem preparado para você.
boa tarde, fique aí conosco, que Deus vai continuar falando aos nossos corações. Já vou chamar o irmão Geraldo, mas antes, são bênçãos. Você sabe de quem que ele é esposo? Ele é esposo da irmã Cleide. A irmã Cleide já tem 2 mensagens conosco. Tem uma pausa para um café, tem jornada de sabedoria, também ela já fez conosco. E eu ficava esperando o irmão Geraldo aqui, e não dava. Mas isso, deixa eu falar para você. Você já sabe, né? Esse print aí, porque isso aí é coisa de milhão. Aí, oi, Cleide, como vai você? Tudo bem, minha querida? Querida, Pai do Senhor, tudo bem, sim, graças a Deus. Gente, vovôs, acho que é vovôs que falam, fresquíssimos. Tiveram mais uma netinha esses dias. Tão feliz da vida, agradecendo ao Senhor. Olha que coisa linda. Você... Que casal mais lindo. Obrigada. Obrigado, missionário. Ô, Cleide, eu vou aproveitar que você está aí. Essa nossa live é uma live de família, é uma live, né, que a gente tem a oportunidade de ser a gente mesmo. Eu quero dizer que você, irmão Geraldo, marcaram a minha vida e a vida do meu esposo. A gente já cansou de falar isso para você, mas sempre é bom. É sempre bom lembrar as amizades que nós tivemos. É sempre bom, meu coração fica muito grato. E eu fico emocionada de verdade, porque a gente vê que são conexões do céu. E vocês foram aquela família. Família linda que nos marcaram. E por onde nós formos, vocês serão lembrados como a família abençoadora. Muito obrigada por tudo. Eu amo vocês. E falo em nome do Adair também. Nós amamos vocês. Nós também ficamos muito honrados, nós amamos vocês também, né? Pessoas especiais que vão fazer para sempre parte da nossa vida. Vocês também foram uma bênção, continuam sendo uma bênção na nossa vida, né? Amamos vocês, pode ter certeza. Amém. E eu vou parar de falar disso, porque senão eu vou ficar aqui me derramando em lágrimas, né? Mas muito obrigada, viu, Cleide, por liberar o irmão Geraldo para falar conosco. Você sabe que é o meu sonho, né? Tudo bem. Eu vou estar por aqui ouvindo ele, mas eu vou estar aqui pertinho ouvindo, tá bom? Então tá bom, beijo grande. Minha querida. Gente, deixa eu mandar um beijo também para a pastora Rose de Paula, lá no Rio de Janeiro, que entrou aqui. Pastora Rose, foi um presente também. Eu amo a sua vida, viu, minha pastora linda? Amo você. Então, Geraldo, que prazer, que privilégio, que presente do céu ter o irmão conosco. Quando eu fui fazer o convite, de pegar, ver lá, né, o seu nome lá na rede social, para fazer o convite, eu observei, eu falei, gente, ele tem poucos seguidores. A nossa live não importa quando a gente vai fazer o convite, mas isso me mostrou que você é uma pessoa muito reservada, eu já sabia disso. E quando eu vi o seu número lá, né, eu vi que você é uma pessoa muito reservada, confirmei isso. E eu falei, que privilégio meu dele aceitar vir na nossa live, que privilégio, que prazer poder compartilhar com os meus irmãos, meus amigos, pessoas que vão assistir essa live depois, toda a sua leveza em falar a palavra de Deus. E realmente eu estou muito feliz. Eu agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor nos proporciona. É um privilégio. Então, assim, eu quero que você se sinta muito à vontade, se sinta em casa. É como se você estivesse na minha casa. Então, a nossa casa virtual. E eu quero que você fique bem à vontade mesmo e fale daquilo que Deus, com certeza, já colocou no seu coração. Amém. A paz do Senhor, missionário Valéria, meu querido e amado pastor Adair e família, vocês de fato marcaram a nossa vida de forma tão gloriosa, marcante. É uma honra, é um privilégio, me sinto emocionado também. É isso, eu acho que eu tenho que me ater aqui, porque a gente se emociona, mas glória a Deus por tudo,
por esta oportunidade. Somos, sim, bem reservados, mas eu precisei de coragem para aceitar esse desafio. Já falei uma ou duas vezes em lives, mas eu creio que o Senhor vai continuar usando de misericórdia e me ajudando para entregar algo ao nosso coração nessa tarde. Missionária Valéria e todos aqueles que nos ouvem e nos veem também, é uma satisfação falar com todos vocês e pedindo a Deus um direcionamento para a palavra, para essa tarde. O Senhor me levava a lembrar-me de uma palavra. E essa palavra, ela se encontra em Gênesis, no capítulo 18, e a partir do verso 16. Mas a palavra que me levou a lembrar-me desse texto foi ocultarei. Eu gostaria de falar nesta tarde a respeito de os segredos de Deus. Para quem são os segredos de Deus? Gênesis, no capítulo de número 18, a partir do verso 16. Diz assim a palavra do Senhor. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma. E Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor, verso 17, ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra. Eu gostaria de falar nessa tarde um pouquinho sobre isso. Nessa pausa para o café, lembrando-me de que no verso 1 a 8, Abraão está lá debaixo dos carvalhos de Manre. Manre significa vigor. E de repente ele se depara com três figuras, três homens, três pessoas, três varões diante dele. E ele corre até lá. O sol estava esquentando, né? E este sol fala de luz. Abraão andava na luz do Senhor. Então ele levanta os olhos e vê esses três varões que estavam junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se em terra. Eu gostaria de dizer que esses três anjos, esses três varões, um deles é Deus, ou a gente pode dizer que um deles é o Senhor Jesus. Esses seres celestiais, eles vêm a Abraão como de costume, porque Abraão, ao ser chamado por Deus no capítulo 12, Abraão começa a se aproximar de Deus e ter intimidade com o Senhor, e vai ficando próximo e íntimo, e o Senhor começa a palestrar com ele acerca de projetos, de planos, presente e para o futuro. E aí, Abraão se apressa a ter com eles, porque Abraão é um homem que é hospedeiro. Ele chega-se a ele, os põe sentado, porque Manre é lugar de vigor, de renovar as forças, pede para que tragam água para que lavem os seus pés da jornada, corre até a tenda e pede a Sara que prepare bolos, vá rapidamente lá no seu curral e pega uma vitela, prepara a manteiga, prepara ali o leite e dá a vitela para que o seu moço prepare, porque afinal de contas, ele agora entende que aquelas visitas não são visitas comuns, e nessa tarde, a visita que está aí na sua casa, que está aqui na minha casa, não é uma visita comum, é o próprio Senhor Jesus que adentra e que quer fazer morada, tanto na nossa casa quanto no nosso coração. Abraão se depara com eles e mal sabe Abraão que a recepção desses três varões está trazendo algo fenomenal para a sua vida. Abraão é um homem próspero, Abraão tem tudo,
Mas certa feita, conversando com Deus, ele disse: Senhor, tu tens me abençoado em tudo, porém, eu não tenho filhos. Deus lhe faz promessa que lhe dará um filho, porém esse tempo passa. Deus precisa tratar com Abraão, porque Abraão e Sara se precipitam e começam a fazer coisas do seu próprio coração. Sara prepara Agar para Abraão, Abraão entra ela, nasce Ismael, e Deus agora prepara uma mudança para a vida de Abrão, troca o seu nome para Abraão, de Sarai para Sara. E agora, depois desse tempo que Deus faz essa promessa, o Senhor está vindo a Abraão com essa surpresa tão gloriosa. Esse anjo vem trazendo pelo menos duas mensagens. A terceira ele vai entregar para Ló. A primeira é que Sara vai gerar um filho no tempo determinado. Sara está dentro da tenda com o poder dessa revelação. Sara ri dentro da tenda. O Senhor pergunta a Abraão por que Sara riu. Sara diz que não ri, mas o anjo vai dizer para ela, né? O Senhor Jesus vai dizer para ela, o Senhor Deus vai dizer para ela, para Abraão: porventura haveria alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? E aí o nome do moço será chamado Isaque, porque Sara riu. É o riso que Deus traz para as nossas vidas, né? E aí, quando Deus entrega essa mensagem para Abraão, depois de ser hospedado por ele, depois de se alimentar, de comungar, de partilhar o pão com Abraão, a mesa ali no cantinho de Abraão, debaixo dos carvalhos de Manre, no lugar de vigor, o anjo vai deixar aquele lugar. Mas perceba que no verso 16, e levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma. Levantaram e olharam para a banda de Sodoma. O olhar não é um olhar de graça, porque no coração desses 3 varões já há uma sentença, um juízo eminente para ser cumprido. E Abraão ia com eles. É assim quando a gente encontra com Jesus. Quando a gente convida Jesus a estar na nossa casa, dentro de nós. E quando Jesus nos visita, o nosso desejo é sempre estar com Jesus. Eles se levantam para ir em direção às bandas de Sodoma. E a Bíblia diz que Abraão se levanta e vai com eles. Não é, como eu disse, um olhar de graça, mas de juízo. E aí, quando eles começam a partir, Deus começa a se questionar dentro dele mesmo: ocultarei eu alguma coisa que faço a Abraão? Eu gostaria de dizer nessa tarde, porque esse verso, eles nos traz à memória, Salmos 25, 14. A intimidade do Senhor são para os que o temem. A estes o Senhor revelará a sua aliança. A gente pode se lembrar de João 15, 14, 15. Jesus está dizendo para os seus discípulos: eu não vos chamarei mais servo, mas de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo ele sabe. E eu gostaria de, nessa tarde, dividir conosco para quem é o segredo do Senhor. O segredo do Senhor é para esse salmista, que diz, né, que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. E dentro desse texto, a gente pode ver que o que está em foco é uma aliança. Os preceitos da lei que dão direção espiritual, que dão a direção apropriada para o homem de Deus, para o homem bom, para a mulher de Deus. E aí a gente pode pegar dentro desse texto uma palavra no seu original que significa sud, que pode se referir a um conselho privado reunido para tomar
algum tipo de deliberação. E aí, nesse caso, o homem bom, ele é participante das reuniões secretas de Deus. O homem bom, ele é participante das reuniões secretas de Deus, ou seja, é alguém que compreende a mente e os planos de Deus. Ou então, essa pessoa é amiga de Deus. É alguém aceito no conselho de Deus, no conselho secreto de Deus. E aí, para quem é o segredo de Deus? Com quem Deus pode dividir o seu coração? Com quem Deus pode dividir o seu projeto? É com aquele que teme, é aquele que obedece, é aquele que compreende os planos de Deus, é aquele que sabe que não é a respeito de si, que é a respeito de Deus. O projeto de Deus é muito maior do que nós, e quando nós nos colocamos na brecha, e começamos a comungar, nos aproximar de Deus para entender o coração dele, Deus começa a revelar para nós o que passa no seu coração. Falsete, um comentarista, ele diz que é uma intimidade familiar. Quando a gente pega a Bíblia, no geral, é uma palavra comunicada para todos os homens. É o fruto do conselho de Deus. Mas nesse caso, a palavra sud também significa lugar de repouso, do qual também obtemos a ideia de uma conversa confidencial. Alguém chega a dizer que era como se Deus entrasse num divã, se assentasse ao lado de uma psicóloga, de alguém, de um psicanalista, e começasse a derramar o seu coração. Então, quando a gente volta à história aqui de Gênesis, que Deus traz essa grande revelação, esse grande presente para o coração de Abraão e de Sara, e logo em seguida Deus precisa sair para cumprir o seu propósito, Deus começa a pensar dentro dele mesmo: se eu o conheci, se eu o escolhi, se eu o chamei, como é que eu vou ocultar o que vou fazer em Sodoma, vendo que esse, a quem está diante de mim, é aquele o qual será uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra. Então, Deus tem responsabilidade com aquele que ele chama. O segredo de Deus. Para quem é o segredo de Deus? Talvez você não vai compreender o teor da mensagem nesta tarde, porque talvez eu não vá falar de tribulação, de aflições, de problemas, talvez que estão nos afligindo nesse momento. Mas eu vou falar de um problema que aflige o coração de Deus e que muitos de nós não conseguimos nos colocar na brecha para ouvir a voz de Deus. Porque há um momento que Jeremias está dizendo que Deus procura alguém que estivesse na brecha para dividir o seu coração. Porque se ele encontrasse alguém justo naquela nação, ele pouparia toda uma geração. Então nós precisamos entender que não é a respeito de nós, não é sobre nós, apesar de sermos chamados, apesar de termos sido escolhidos, apesar de Deus ter nos planejado para esse tempo. E aí, para quem são os desejos, os planos, o segredo do coração de Deus? É para os profetas. Amós 3:7. Ele diz que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, para aqueles que são íntimos, mas também é para os profetas. É como se Deus os permitisse participar do conselho celestial, resguardando sempre a sua soberania. Mas nesse caso, nada fazia tocante a Israel sem que primeiramente revelasse os seus planos aos profetas.
Quando Deus assim o fazia, estes se sentiam compelidos a profetizar e a advertir o povo quanto aos castigos que o Senhor ameaçara aplicar em decorrência dos pecados cometidos. Os profetas recebiam a incumbência de interpretar as calamidades e daí profetizavam. Conhecendo o desejo, o segredo do coração de Deus, eles interpretavam aquilo que Deus queria falar e ia fazer, e aí anunciava o povo, os chamando ao arrependimento. Os feitos de Deus para os seus profetas anda junto com a participação do seu conselho, e eles ouvem os planos de Deus. Para quem é os segredos de Deus? A quem Deus revela o seu coração? Para Moisés, o líder legislador, que enquanto estava lá no Monte Sinai, no seu capítulo 32 de Êxodo, ouvindo e recebendo, ouvindo orientações e recebendo as tábuas da lei, Deus o chama e fala assim: olha lá embaixo, o povo que você, o seu povo que você tirou do Egito, esses dias que você passa aqui comigo, eles já procuraram Arão, para que Arão os faça deuses que os represente, que os oriente. E aí Moisés desce, porque o Senhor vai falar com ele o seguinte: Moisés, eu vou consumir esse povo. Deus está revelando o coração dele a Moisés. Olha aí comigo, no capítulo 32, e eu já vou chegar de volta aqui nessa mensagem, mas eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo, Êxodo 32, do 9, 10 e o 11. Êxodo 32, 9, 10 e 11. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo obstinado. Deus está trazendo o coração dele para Moisés. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma. Eu farei de ti uma grande nação. Mas eu quero que você entenda que sempre que Deus revelar o seu coração para você, para mim, Deus quer também saber qual é o tipo de atitude que vamos ter. Moisés tinha tudo para ser esse escolhido, ter a sua geração como bendita diante do Senhor. Mas ao invés de tomar para si, porque não é a respeito dele, o que ele vai fazer? Ele vai suplicar, ele vai interceder a Deus para que Deus não faça tal coisa com aquele povo. E debaixo da permissão de Deus, da soberania de Deus, Moisés ainda se presta em dar conselhos para Deus. Ele fala com Deus: Senhor, o que as nações vão dizer? Vão dizer que o Senhor tirou esse povo e não tem para onde levar. E o Senhor vai poupar aquele povo pela intercessão daquele servo dele. Mas também a gente pode ver o seguinte, que o segredo de Deus, que o coração de Deus também é para os amigos de Deus. A gente vai chegar em Abraão por isso, porque quando a gente abre a Bíblia em Tiago 2, 23, a palavra do Senhor diz o seguinte: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, pelo que Deus o chamara amigo de Deus. O amigo de Deus. E aí, o que a gente pode ver também é que o segredo de Deus é para os discípulos de Jesus, que eu já falei aqui, né, no verso 15 e 14 de João 15, Jesus está dizendo para os seus discípulos: vós sois meus amigos se fizerem o que eu vos mando. O amigo também precisa obedecer. O amigo de Deus, ele precisa obedecer. E aí ele diz o seguinte: já vos não chamarei servos,
porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. O servo não sabe o que faz o seu senhor. Quando se coloca incorretamente a fé, o Senhor não pode confiar. Mas todas as vezes que nós nos colocamos corretamente diante do Senhor, Ele nos chama de amigo e aí já não tem mais desculpa. O que fazer com o segredo que Deus nos revela? E aí, quando a gente vem desse momento, desses amigos aqui que são os discípulos, a gente chega em Isaías, no capítulo 41 e o verso 8, que diz o seguinte: mas tu, ó Israel, meu servo, és tu Jacó, a quem eu escolhi, descendência de Abraão, meu amigo. Eu gostaria que nós agora começássemos a destrinchar um pouquinho Gênesis, no capítulo 18. Para a gente ir fechando já essa mensagem, eu espero que você consiga compreender o que o Senhor está falando. Quando o Senhor se levanta, que ele vai e olha para a banda de Sodoma, já sem o olhar de graça, e já com um juízo proposto, a Bíblia diz que Abraão ia com eles, acompanhando-os. Então, quando recebemos Jesus em nossa casa, precisamos continuar andando com Ele. Algumas vezes, Deus permite que nós o encaminhamos sem querer criar uma heresia. A Bíblia diz aqui que Abraão vai encaminhando eles até o limite de Sodoma. E aí, disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que eu faço? E aí a gente começa a saber aqui que o amigo sabe o que deve contar para o seu amigo. É o verso 17. O amigo é pronto para ouvir. Ele sabe quando falar e o que falar. O amigo sempre aparece, está sempre comungando com o amigo. E aí o verso 17 ainda diz: Deus fala consigo mesmo. Preste atenção, olha. Ocultarei eu a Abraão o que faço? Deixarei escondido o que vou fazer? No 18, Deus se questiona, dizendo: visto que ele tem planos para com Abraão, ele começa a se questionar. No 19, ele diz: porque eu tenho conhecido, eu o tenho escolhido, eu o tenho separado. E aí ele diz: visto que que Deus conhece quem ele é, que Deus sabe quem ele é e o que virá a ser, que o tenho escolhido e o tenho separado para o que já tenho feito. Então agora Deus vai começar a dizer para Abraão. Olha, vamos só pegar o 19 todo para a gente ver como é que Deus se questiona. Ó. Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tenho falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma, Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Olha só, meus amados, o que vai acontecer. Depois de ponderar algumas coisas e pesar outras na balança, e ver que aquele homem vem se aproximando dele desde o chamado, porque é assim que Deus faz. Lembra de Filipenses 1:6? Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Lembra de Provérbios 4:18? Que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Deus está aperfeiçoando aquele a quem ele chamou.
E aquele a quem ele chamou começa a entender o chamado, o plano e o propósito e começa a se aproximar de Deus, tornando-se íntimo. E aos íntimos, Deus lhe confidencia segredos. Mas Deus também quer ver o coração desse íntimo. Deus também quer ver qual será a atitude desse íntimo. É por isso, missionária Valéria, que Deus tem revelado à senhora alguns projetos, alguns planos. É porque a senhora tem entendido que não é a seu respeito. O projeto é muito maior. E aí o Deus quer ver essa atitude desses homens e mulheres de Deus. Porque agora ele vai mudar e vai dizer para Abraão, ó, descerei lá agora. Agora Deus já está falando é com Abraão. Primeiro no 18 e 19, ele está se questionando. No 17, ele se pergunta se deve esconder alguma coisa do seu amigo íntimo, do seu amigo que acabara de preparar um banquete para ele, do seu amigo que o está acompanhando nessa trajetória até os limites de Sodoma. E aí, o que vai acontecer? Deus abre-lhe o coração e revela-lhe o seu segredo. Uma coisa que eu vi aqui, Deus não está à procura de perfeitos, mas Deus está à procura de quem lhe obedece, de quem consegue discernir a sua voz e toma a atitude correta diante do propósito e do plano que está sendo dado a ele. E aí, a gente vê aqui que ele começa a dizer, então viraram aqueles varões, já no 22, viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas preste atenção, o amigo de Deus aonde ficou. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Eclesiastes diz, não se apresse em sair da presença do Senhor. Muitas das vezes a gente dobra o joelho lá para comungar com Deus, para se alimentar do pão e sair antes de Deus falar. A gente precisa entender que a oração é uma via de mão dupla. O diálogo é para dois, não é um monólogo. Você fala e depois você ouve Deus falar. E aí o Abraão, depois de ouvir tudo isso que Deus fala com ele, ele permanece de pé diante da face do Senhor. Tem uma outra tradução que diz que Deus permanece com ele ali. É a mesma coisa de Jesus permanecer em nós, comungando conosco. Porém, Abraão agora ele precisa fazer alguma coisa. Você percebe que ele não sai correndo diante de tudo que Deus falou. Porque lá em Sodoma está parte da família de Abraão. Abraão é o amigo de Deus, mas Ló se fez amigo do mundo. Ló olha as planícies do Jordão e ao invés de deixar o seu tio escolher, ele escolhe a melhor parte dessa. Mas dentro de Sodoma e Gomorra há um pecado. E esse pecado vai crescendo. E para que ele não tome parte de tudo e contamine tudo, alguém está lá clamando. Pode ser o próprio Ló, que está vendo a iniquidade daquele povo e começa a clamar. Deus diz que o pecado está crescendo tanto que a voz do clamor aumenta. A voz do clamor aumenta a ponto de Deus descer. Deus desce e aproveita, deixa uma mensagem de bênção para Abraão e quer usar para liberar uma oração, uma intercessão, aonde Deus vai dar livramento em Sodoma e Gomorra. O seu papel, missionária, o papel daqueles que estão seguindo a senhora é esse: interceder mediante o segredo revelado. O segredo de Deus não é uma fofoca. O segredo de Deus é uma informação privilegiada para aqueles que o têm. Deus está confidenciando para que ele não haja sozinho, para que haja um clamor antes dele lançar o juízo. Porque Deus é assim, ele avisa antes de fazer. E aí, já encerrando, a gente vai ver agora que esse homem está diante do Senhor. E o Senhor diz assim, olha, eu descerei, eu vou lá para ver, para constatar.
e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor. Tudo isso aí entre o 21 e o 22. E ele diz o seguinte: e assim, se não for assim, não é? Eu saberei. Eu quero ver se o que está acontecendo lá justifica esse grito de clamor por justiça, e verei se já é para juízo. E aí o verso 22, para a gente começar a fechar, diz assim, ó: então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Esses dois varões são anjos, são os anjos que vão cumprir o juízo de Deus, mas que também vão tirar com mão forte, apressadamente, a família de Abraão de lá, a família de Ló. E aí, Abraão fica ali diante da face de Deus, mas ele não fica imóvel. Ele não corre mediante ao teor da notícia que está recebendo. Ele não se abala. E é o que vai acontecer muitas vezes com a senhora. Deus vai trazer ao seu coração, confidenciando o segredo dele a respeito de famílias que estão precisando de um socorro. Agora a ação vai precisar ser da senhora. E muitas das vezes não vai ser com palavras, vai ser com intercessão entre a senhora e Deus, para o socorro daqueles que procurarem socorro aí com a senhora. Porque o que acontece? Quando chega, aqui diz assim, olha, o 22, que ele permanece diante do Senhor. O amigo ouviu o coração de Deus. Será que estamos prontos para ouvir o coração de Deus? E ouvindo o coração de Deus, o que vamos fazer com a informação? E assim que Deus falou tudo a Abraão, Abraão não vai embora, não saiu correndo com o choque do que ouviu. Os varões partem para a missão, mas Abraão permanece ainda na presença de Deus. A Bíblia diz que, alguns comentaristas dizem que quando o Moisés entrava lá no Santo dos Santos, que ele chegava diante do Senhor, e depois que o Senhor falava, Moisés nunca virava as costas e saía. Moisés dava 7 passos de costa até o véu que estava atrás dele e depois virava e saía. Então nós precisamos ter essa sensibilidade, mediante os problemas, mediante aquilo que ouvimos de Deus, permanecer ali na presença de Deus até ouvirmos o que Deus quer nos confidenciar e a orientação que Deus vai dar a respeito daquele segredo. Aí ele diz assim, olha, essa é a missão do amigo. Quando ouve o coração do amigo, ele fica ali na presença do amigo. Porém, agora ele é responsável pela palavra que ouviu. Toda palavra que Deus nos der, nós seremos responsáveis por ela. Toda palavra que Deus nos der, nós seremos responsáveis por ela. Às vezes a gente vê pessoas querendo serem conselheiras de casais, de jovens, de adolescentes. Mas a gente esquece que do momento em que a gente ouve a revelação do coração daquele jovem, daquele adolescente, daquela família, nós nos tornamos responsáveis, porque senão seremos apenas curiosos para saber a respeito do que aquela vida está vivendo. Então nós somos responsáveis. E do momento em que ouvimos a voz de Deus, a voz daqueles que estão clamando para o socorro, precisamos nos posicionar e nos tornarmos responsáveis, orando, intercedendo, jejuando, consagrando, visitando e fazendo aquilo que Deus nos orientar. Eu não perguntei à senhora quanto tempo, mas eu já estou fechando. Então, Geraldo, pode ficar à vontade, a live não cai mais. A palavra está uma bênção. Deixa Deus continuar te dando. Então, não preocupa com o horário, não. Amém. Então não é hora de espernear. O amigo de Deus sabe o que fazer com relação ao que lhe foi dito ou feito. E aí no capítulo 20, no verso 23, prestem atenção nisso. E chegou-se Abraão dizendo, agora é hora de agir. Eu só conheço, eu já vi aqui em Abacuque 1, 2 e 3, quando o próprio profeta, a intimidade, a sensibilidade, o profeta vai falar com Deus. O Senhor não te importa que o ímpio está fazendo isso? Precisa ter sensibilidade, precisa ter intimidade, comunhão, precisa comungar com ele.
E Abraão se aproxima, porque Deus está pronto a ouvir os seus servos que por ele clamam. E aí Abraão vai começar a clamar, e hoje eu me lembrava de Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que eu não sabe. Quando começa Mateus 7, ele começa a dizer, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Então a gente não tem desculpa, o amigo não tem desculpa, porque o seu Senhor revela o que está dentro do seu coração. E aí ele vai começar a interceder. E chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Então ele se aproxima do amigo e começa a interceder. E dirige-se a Deus em oração. E aí a gente pode perceber que no verso 23, o amigo agora começa a fazer perguntas e perceba que o amigo Deus o responde. Nós não ficaremos sem resposta. Deus tem 3 maneiras de responder. Sim, não, e espera mais um pouquinho. Mas nesse caso, ao abrir o seu coração para o seu amigo, aí alguém pode perguntar, mas amigo, por quê? Pelo que eu disse, que Tiago 2,23 está chamando Abraão de amigo de Deus. Isaías 41, verso 8, ele está dizendo que Abraão é amigo de Deus. E os amigos têm essa reciprocidade. É um tempo para falar e um tempo para ouvir. Vai ter momentos que o amigo vai estar lá só pronto a ouvir. E ele vai falar quando Deus o direcionar. E aí, Abraão começa a perguntar e Deus começa a lhe responder. Se houverem lá 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade? Se houverem lá 45 justos, o Senhor vai destruir a cidade? E perceba que esse amigo aqui não usa de liberdade. Ele sabe com quem ele está falando. Deus se deixa ter amizade conosco, mas a gente só não pode confundir o nosso nível aqui. Mas Abraão, todas as vezes que vai chegar, ele tem aquele jeitinho para falar com o Senhor, né? E ele diz aqui, ó, longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja, 25, como o ímpio, longe de ti seja, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. Deus dá atenção à nossa oração. E ele responde conforme o que nós estamos pedindo. Porém, Deus já sabia que lá não tinha esse justo todo. Mas a intercessão de Abraão, ele não sabe. Vai resultar na liberdade, no escape de Ló e a sua casa. Lembra que Tiago está dizendo que muito pode a oração de um justo? Tem poder a oração de um justo? E aí ele continua. Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. 27. E respondeu Abraão dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Ele reconhece quem ele é. Se porventura faltarem de 55 justos, destruirá? Não destruirei se eu achar ali 45 justos. E continuou. Esse continuou, ele dá a ideia de continuidade. De Lucas 18, o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Eu tenho certeza que a senhora sabe em que ministério o Senhor colocou a senhora. É um ministério onde a desistência da oração não cabe. É um ministério onde a desistência não cabe. Não cabe. Porque nesse momento nós temos aí 10 pessoas nessa live e muitas das vezes a senhora já está aí com seu pedido de oração e só Deus e a senhora sabe o que está posto aí nesse caderno. Eu me lembro quando o Cleide veio dizer aqui a respeito da nossa filha, a situação que ela vivenciou. E a senhora, ouvindo isso, acaba se tornando responsável. Existe uma responsabilidade pela senhora estar sentada aí.
Cargo não dá autoridade, mas a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida te colocou nesse lugar. Porque a autoridade levou José a ser governador do Egito. Faraó era rei, ele tinha o cargo, mas a autoridade estava com José. Você vê que por onde José passou, Deus era com ele e prosperou por onde ele passou. Então não tenha medo, então não recue, então não se recuse a obedecer a lei, a ordem do Senhor. Sim, eu sei que é difícil, mas a autoridade está com a senhora. Porém, toda a responsabilidade também gera esses encargos. Agora Deus vai livrá-la. E eu falo aqui para o pastor Adair, que muitas vezes, à noite, é para ele colocar as mãos sobre a sua cabeça e orar Efésios 6, para que Deus fortaleça a senhora com o capacete da salvação, com a couraça da justiça. Sim, para que Deus possa continuar guardando a senhora. Porque às vezes muitos vão pensar, né? É para like, é para ser reconhecida. Não, isso é propósito, é projeto, é plano de Deus. Agora, a senhora precisa continuar sendo engrossada por Deus, porque os ataques sempre virão. Para que está fazendo isso? Já temos tanto trabalho. É por isso que a senhora está aí. Porque nós temos tanto trabalho. Para a glória de Deus, a senhora está aí. Então lembre-se disso. A senhora não está aí porque tem um cargo. A senhora não está aí porque tem uma boa palavra. A senhora está aí porque a autoridade de Deus está sobre a sua vida. E a autoridade te levou a este lugar. Não vai parar. Não vai parar. Não para por aí. Eu tenho visto de vez em quando lá no meu trabalho, eu abro um pouquinho aí e vou acompanhando. Não vai parar. Vai continuar chegando longe. Porque quem leva é o Senhor. Quem sopra o nome, quem sopra o programa, o trabalho, é o Senhor. Porém, a senhora terá esse encargo de todas as vezes que conhecer o desejo, o coração de Deus, a senhora vai precisar se colocar na intercessão, que já o faz, né? E aí, já encerrando, 29, e continuou, e continuou, e continuou, e continuou ainda a falar-lhe, e disse: se porventura ali estiverem 40, disse o Senhor, não farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse: não o farei se achar ali 30. A senhora vai entrar num nível, eu não vou falar de dimensão, num nível de uma sensibilidade tão grande, que a senhora vai poder falar com Deus dessa forma, com essa intimidade, com essa comunhão. E Deus a responderá e vai lhe direcionar acerca daquilo que a senhora precisa fazer. Isaías 28, 26, ele diz que o seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Ele disse, já no 31, ele disse: eis que agora me atrevi. Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem lá 20, ele disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura acharem ali 10, disse o Senhor, não a destruirei por amor de 10. É até profético, né? Agora mesmo tinha 10, agora tem 13. A gente pode ver que começou com 50 e terminou com 10. Mas o que vai sair de lá é Ló, as filhas. A esposa vai ficar para trás. E foi-se o Senhor
quando acabou de falar a Abraão. Foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão. Sabe o que a gente pode entender aqui? Que muitas vezes a gente acha que Deus não dá atenção para aquilo que a gente está falando. E é como se Deus nem estivesse ali. Mas preste atenção, o intercessor, o amigo de Deus, ele questiona, ele pergunta, ele ora, intercede e o Senhor responde. Mas o Senhor não se aparta dele, preste atenção. E o Senhor se foi quando acabou de falar. A última palavra é do Senhor. Abraão é o intercessor, mas quem tem a última palavra é o Senhor. E o Senhor só se vai quando acaba de falar com Abraão. E aí a gente fecha aqui dizendo o seguinte: Deus escutará, missionária Valéria, o clamor da sua amiga. Deus escutará o seu clamor. Deus escutará o seu clamor. E Deus só se apartará porque Ele não sai de nós. Ele precisa ir lá que Ele vai terminar aquilo que Ele começou. Mas isso mostra o quanto Deus se importa. E aí os pequenos começos, alguém diz, né, eu acho que é o proverbista, ele diz que melhor é o fim das coisas do que o começo. Porque o começo é pequeno, né? Parece que é pequeno, mas na eternidade Deus já viu a amplitude, a expansão desse pequeno projeto aí dentro da sua sala. E aí Abraão tornou ao seu lugar. É assim, né? Depois de estarmos diante do Senhor, diante de uma live dessa, a vida segue. Porém, a comunhão, ela não termina. A vida segue, a comunhão não termina. A vida segue e a presença continua. E aí, para fechar, que eu já falei isso umas 8 vezes, né, a senhora deu essa liberdade, para fechar, a gente viu que os segredos de Deus, eles são comunicados para aqueles que o temem. A esses ele revela a sua aliança. A gente viu que esse lugar Sult é como se fosse um lugar onde Deus está sentado, revelando o seu coração ao seu servo, à sua serva. A gente viu que Deus comunica o seu coração aos seus profetas, que Deus não faz nada com Israel sem antes avisar os profetas. Mas também os profetas, eles têm da parte de Deus o poder, a orientação de interpretarem aquilo que Deus está dizendo. A senhora vai precisar dessa sensibilidade para entender a movimentação de Deus nesses dias. E orando, pedir ao Senhor que a senhora participe dessa movimentação de Deus. Então o profeta ele precisa compreender aquilo que Deus está dizendo. E ao entender e ao compreender, comece a agir debaixo da orientação de Deus. E aí a gente viu também que o segredo de Deus é dado ao líder, ao legislador, a Moisés. E a gente vai ver que ao profeta é dado o poder para profetizar, que ao líder Moisés e ao amigo Abraão, o de intercessão, para interceder por aqueles a quem Deus disse que faria alguma coisa. E aí a gente pergunta, o que fazer com o segredo revelado? Meus amigos que estão aí nessa live, nessa tarde, o que nós vamos fazer com aquilo que Deus nos revelar? Qual é a atitude que você vai ter? Eu ouvi de forma gloriosa e maravilhosa a missionária Valéria falando outro dia, porque o que Deus nos dá não é nosso, né? E a gente pode dividir, multiplicar isso. Ela estava falando da gente ter a graça de Deus, de ficar à frente de um celular e fazer uma live, e ir aprendendo nos pequenos começos. E hoje é o meu pequeno começo. Hoje eu estou aqui enfrentando um grande gigante. E eu estou aqui transmitindo para você essa palavra. Estou aqui lutando, porque é diferente, né? Eu não posso sair gritando aqui, entrar no manto. Mas é uma honra muito grande. Porém, a seriedade
do segredo do coração de Deus é como o segredo de um grande amigo seu. Você não pega o segredo de alguém que te contou e sai espalhando sem... Primeiro você tem que ouvir e se posicionar e se responsabilizar por aquilo que você ouviu. Tudo aquilo que Deus enviar até você, seja de um adolescente, seja de um jovem. Missionário, eu não sei se já aconteceu, mas a senhora vai receber aí, se já não receberam, relatos de abusos de adolescentes, de crianças, de pessoas dentro do próprio lar, tendo a sua dignidade infringida. E a senhora vai precisar dessa sensibilidade. Quando ouvir segredos que foram a ti revelados, de se posicionar e entrar em intercessão, porque vai ter coisa que naquele primeiro momento não vai se poder agir. Então a senhora vai se tornar responsável, já é responsável por aquilo que houve. Então nessa tarde, Deus está nos chamando a nos posicionar. Segredos de família que a gente fica sabendo aí, se a gente não age, se tornou fofoca, se tornou apenas informação. A gente precisa agir para que Deus possa intervir, que foi o que Deus fez. Ao invés de destruir tudo, pela intercessão, ele salvou a família de Ló, por intermédio do intercessor Abraão, por intermédio de Moisés, que Deus ia destruir o povo, Deus não o destruiu. E pode ter certeza, missionária Valéria, e vocês ouvintes, que Deus irá com vocês aonde vocês forem. Dirigidos pelo Senhor, Deus irá com vocês aonde quer que vocês forem. Então, a gente fechando, a gente viu que também Deus revela o seu segredo, principalmente aos seus amigos, mas aí eu fiz a pergunta, o que fazer? Oi, linda, a minha netinha está me chamando, olha, irmã Valéria. Abraão intercede, porque tem segredos, revelações que é só orando. Tem coisas que vai ser só orando. E aí diz aqui, ó, Abraão imediatamente entende que há um juízo iminente. O próprio Deus desceu. É o que acontece aí de vez em quando na sala da senhora. O próprio Deus desce e começa a revelar-lhes algumas coisas e traz a bênção que a senhora estava esperando há tanto tempo, mas atrás dessa bênção ele também faz uma grande revelação que acaba às vezes nos chocando, mas diante dele a gente toma uma atitude. Foi assim com você, meu ouvinte dessa live nessa tarde? Será assim com você? O que você fará com a revelação, com o segredo confidenciado da parte de Deus a você? Moisés entendeu o segredo que havia no seu coração, no coração de Deus, quando esse o revelou. Diz que o Senhor falava face a face com Moisés, o verso 33, 11 de Êxodo. A Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face, como um amigo fala ao seu amigo. E encerrando aqui, depois do Velho Testamento, chegando aqui no Novo Testamento. João 15:15. A gente encerra essa live para a glória e honra do nome do Senhor. Diz assim, vós sereis meus amigos, no verso 14, se fizeres o que eu vos mando. A senhora tem falado em algumas lives, né, que o Senhor colocou esse desejo dessa live no seu coração, não foi isso? Então só está fazendo o que o Senhor mandou? Aí a resposta é, já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas vos chamarei amigos. Tem tanta gente querendo ser amigo dos ricos, dos poderosos, dos melhores influencers, mas olha o privilégio de sermos chamados amigos de Deus. É pouca coisa. Amigos de Deus, amigas de Deus. E aí ele diz, porque tudo quanto ouvi segredo. Nós não estávamos lá na eternidade.
Mas ele está dizendo para os seus discípulos, mas tudo quanto ouvir, tudo quanto ouvir de meu Pai, vos tenho feito a conhecer. É o que Deus fará nessa tarde conosco. Ele nos fará conhecer tudo aquilo que ele já tem dito. E aí, eu quero, nessa tarde, agradecer por essa rica oportunidade. Oi, amor, vem cá para a tia Valéria ver você. Vem ver a tia Valéria, vem. Vem no fundo. Agradecer essa rica oportunidade, que Deus possa continuar recompensando a senhora em tudo, em todas as coisas. Foi uma honra para mim, um privilégio para mim. Amo vocês. E que Deus possa continuar abençoando ricamente esse projeto, alargando fronteiras e chegando a lugares que a gente vai saber só na eternidade. Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado pelo carinho, pela consideração, pelo amor de vocês, pela ajuda que vocês nos deram enquanto estiveram aqui conosco. Aqui, missionária Ana Maria Luísa, pessoal. A linda do vovô, olha lá, tia Valéria. Ó, dá tchau. Que linda! E princesa! Que coisinha mais linda! Bom, Deus abençoe. Espero que possa ter sido um instrumento de Deus para a vida de todos nós que estamos aí nessa live. Obrigado. Glórias a Deus. Foi realmente uma bênção. Só um minutinho, gente. Eu vou... Traz a... Ela já desligou? Não, acho que ela precisou dar uma... Vocês me perdoam. Fui chamada ali, não podia atender. Irmão Geraldo, a Maluzinha, ela é o bebê sorriso que eu falo. Ela é muito linda, muito fofa. E realmente ela, assim, ela encanta. Eu fico olhando ela andando lá no BT, é uma menina esperta, saudável. Ah, gente! De primeira mão. Aí também. Ai, gente. Você não é muito linda, gente. Deus abençoe. Ai, meu Deus do céu. Olha que vovô mais coruja, gente. Fala se não tá coruja. Primeiro dia na casa do vovô, ó. Ai, foi marcado então esse dia dessa live, não vai esquecer. Gente, que coisa linda, que maravilha, olha só. E é um presente de Deus também, um milagre. A gente ficou muito preocupada, a Mariane teve que internar. E a Aninha, né, a Bá da Mariane, falava lá na igreja, ora por ela, porque o neném ainda não está na hora e tal. E olha que princesa que veio, gente. Que perfeição. Como Deus é lindo, né? Parabéns, viu, irmão Geraldo? Parabéns, Cleide, Mariane, Matheus, todos vocês aí. Parabéns, é muito linda mesmo. Gente, olha só. Deixa eu falar aqui um pouquinho com vocês a respeito da família do irmão Geraldo. E o Adair até escreveu isso. Se você não fala que não tem intimidade com live, ninguém acredita. Porque a desenvoltura, né, o falar, é a mesma coisa lá na igreja, onde eu sempre gostei de me sentar para ouvir você falar, viu, irmão Geraldo? Então, assim, nem parecia que você não tem intimidade. O Adair está perguntando, tem cara de vô, gente? Fala se esse homem tem cara de vô. Pergunta se a Cleide tem cara de vó. Não tem. Ele faz 50 esse ano e eu 49. Olha, não parece não, tá muito bem. E assim, cara de novinho, né? Então, mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte, na verdade eu tenho aprendido, irmão Geraldo, que todo mundo marca a sua história. Uns marcam pelas bênçãos, uns marcam
porque você fala assim, eu quero ser como aquela pessoa. Uns marcam de uma forma muito positiva, outros marcam de forma negativa. Mas eu não estou aqui para ficar falando, né? Fazendo menção de quem marca de forma negativa, aquela pessoa que você fala assim, eu aprendo com ele, o que eu não devo fazer. Então, a sua família, a gente aprendeu que são assim, essa família amorosa. Cleide conhece a gente pelo olhar. Cleide é essa pessoa sensível. Cleide é aquela pessoa que está ali. Se você precisar, você pode contar. Então, assim, uma mulher que eu admiro muito, demais. E você também, irmão Geraldo, pela família que vocês têm. A Isabel é uma linda princesa, né? Uma pessoa assim, que eu amo, independente de qual ministério que ela estiver, independente de qual congregação, se eu estou perto, se eu estou longe, mas é uma menina que, quando eu lembro do nome dela, me vem um sorriso nos lábios, porque ela é essa doçura. E eu sei que Deus tem grandes planos na vida da Isabel. Eu sei que tudo, sabe, às vezes o que vem é para realmente ter lindos testemunhos para contar lá na frente. E eu imagino a Isabel, embora talvez ela nem consiga se imaginar assim, mas eu consigo ver. Não é imaginação, não. Por mais que às vezes eu tenha alguma imaginação, tenha algum projeto, mas eu costumo dizer, minha imaginação não é tão fértil. Eu consigo ver a Isabel como uma líder, numa posição de liderança. E falando principalmente para muitos adolescentes e jovens. Quando isso, irmã Valéria, não sei. Mas no tempo de Deus eu consigo ver a Isabel. E ela, na hora que ela tomar posse disso, ela acreditar nisso de verdade, ela vai voar. Vai ser uma menina que vocês não vão ter como segurar. Mas, Geraldo, olha só, não é nada combinado. E Deus está aqui. E eu tenho muito temor. Vocês sabem que eu tenho temor quando eu vou falar que eu sinto algo de Deus. Então, Deus não veio aqui, mandou fazer, anotar, não. É eu que sinto. Eu sinto que Juiz de Fora vai ficar muito pequeno para Isabel. Eu sinto que a Isabel, ela vai alcançar muitos voos. E um dia, talvez a gente lembre desse momento. Mas é o que eu sinto. Eu não preciso ficar falando para que vocês gostem da gente. A gente já se ama. Nossa família já se ama. Mas é o que eu sinto de coração, de verdade. E peço ao Senhor que cumpra na vida dela todo o querer dele, no tempo dele. Porque ela é uma amiga de Deus. No seu secreto, no seu escondido. Então, Bel, aonde você estiver agora, se você vai assistir, eu quero que você se entregue o meu beijo carinhoso. Bel, te amo muito. Agora, irmão Geraldo, eu preciso falar aqui o que acontece. Eu vou fazer 2 anos de live. E aí, no início, eu me deixava... Oi, Bel! Que linda! Olha como é que ela é linda, gente! Um beijo, princesa! Você tá bem? Que alegria falar com você. Tá bem? Tá bem. Beijo, querida. Então, irmão Geraldo, quando eu comecei a fazer as lives, há 2 anos, vai fazer 2 anos, eu era mais, talvez, espontânea. Mas aí a gente vai ouvindo tanta coisa, e eu ouvi assim, você chora muito na live, você é muito transparente, você demonstra muito os seus sentimentos. E de um tempo para cá eu entendi, eu fui, né, lendo, ouvindo algumas coisas, e fala que a gente tem que manter uma pose, que a gente tem que ficar mais focada na palavra, e que a gente não pode demonstrar muita fragilidade e tal. E eu fui meio que me vestindo para a posição de estar do outro lado. Só que hoje eu não aguentei. E aí, irmão Geraldo, eu fiz uma oração, eram 20 para as 3. Entre 2h30 e 20 para as 3. Andando aqui pela minha sala, que você não conhece minha casa, andando aqui pela minha sala, eu disse assim, Deus, hoje é aquele dia
que eu estou totalmente vazia de mim. Hoje é um dia que eu não sei como eu vou seguir essa live. Eu falando com Deus. E vou falar porque muita gente, muitos amigos nossos, irmão Geraldo, nem assistem a live. Às vezes entra lá e só curte para eu poder ver que curtiu. Muita gente, porque tem acontecido muito isso, às vezes pessoas próximas da gente nem te apoiam. Você sabe como é que é isso? Às vezes nem o familiar, às vezes a pessoa que você achava que ia te apoiar não vai. Às vezes eu recebo muitas mensagens de quem está longe, até fora do Brasil. Então, não sei, não estou preocupada se vão assistir, se eu estou demonstrando fragilidade, se isso vai chegar, não estou me importando com isso. Mas eu quero abrir meu coração. E eu disse assim, Deus, hoje é aquele dia que eu estou pensando, será que vale a pena continuar? Eu já vou fazer 2 anos. Será que está chegando o momento de parar? Não é porque era você que ia pregar, no geral. Isso estava dentro de mim, dentro da minha alma. Então, não estou preocupado, eu estou abrindo o meu coração para você entender, irmão Geraldo, que Deus te usa. Para você não ter dúvida nenhuma, não ter medo nenhum de que é Deus que te usa. Que é quando Deus mandar você falar, para você falar. Talvez você fale coisas que você nem entenda. Você pode dizer, mas a irmã Valéria já está aí na live do irmão e tal, e sempre entra gente. Você não sabia do meu coração. Embora a gente se ame, eu te amo em Cristo Jesus, eu sei que você me ama, ama minha vida, ama minha família, eu amo a sua família, mas a gente não tem o hábito de ficar conversando. A gente se ama porque eu sei que se eu precisar de uma família amiga, eu tenho vocês, e vocês sabem que tem isso em mim também, e na minha família, no meu esposo. Mas a gente não tem o hábito de ficar ligando um para o outro. A gente não quase nem se encontra. Então, você não teria condição de saber o que estava passando na minha alma. E, na verdade, ninguém sabia, porque o Adair já tinha saído para trabalhar. Eu estava sozinha na minha casa. Para que vocês que estão aqui na live ou que vão ouvir entendam que Deus te ouve. E Deus responde da maneira dele. E eu comecei a fazer uns questionamentos para o Senhor. Falei, Deus, são tantas coisas que chegam até mim. E às vezes eu me sinto impotente de poder ajudar. Tudo que você falou. Senhor, às vezes eu estou deixando. Às vezes o que eu posso fazer é só orar, eu não posso fazer mais nada. Será que está na hora de parar? Será que eu já não cumpri o propósito que o Senhor queria? Será que não já chegou o meu momento? Deus, eu falando com Deus, eu não sei como vai ser, mas eu preciso que o Senhor fale. Eu não posso sair dessa live da minha. Glória a Deus, eu preciso sentir o Senhor comigo, o meu amigo. Eu preciso que o Senhor venha. Eu não queria que Deus mandasse, eu queria que Ele viesse para falar comigo, sabe? E aí, não estou preocupada se eu chorei, como é que ficou a imagem. Eu só dei vazão e lugar ao Espírito Santo. Não tenha dúvida de que Deus te usou tremendamente e que Deus falou comigo. Não tenha dúvida disso, meu querido. E outra coisa, se vier mais convite, aceite, porque Deus precisa, Ele conta com você. Deus precisa de você. Fica aqui a minha gratidão. Eu louvo ao Senhor, sou grata a Deus por tudo que Ele fez, pela renovação de esperança, de propósitos, por tudo que Ele fez dentro da minha alma, por Ele ter preenchido um vazio. Talvez você nem imaginasse, talvez quem está do outro lado aí nunca ia imaginar, porque eu tentei sorrir da mesma forma, eu tentei falar da mesma forma, mas só Deus sabia do vazio que estava na minha alma. E eu disse isso para o Senhor. E hoje eu estou saindo, pode ter certeza, eu não estou saindo daqui falando isso da boca para fora.
eu estou saindo com o vazio que estava dentro de mim, preenchido pelo Espírito Santo, porque Glória a Deus Deus. não mandou ninguém, Ele mesmo veio aqui Glória e preencheu isso aqui. Então, eu sei, né, se alguém, algum especialista, se alguém que está acostumado fosse ver e falar, olha, ela agiu errado, ela não podia ter dado vazão à emoção, mas não estou me importando. Muito obrigada, tá, irmão Geraldo? a Muito Deus. obrigada mesmo. Eu que agradeço. Essa semana eu precisei, eu fui levar uma palavra numa quinta-feira, e aí eu entregava e eu dizia para os irmãos, a gente não escolhe o teor da mensagem. E às vezes ela sai um pouco, né, firme, dura. E aí no final eu falava com o pastor Alessandro, e dentro da mensagem, e aí no final ele falou para mim, irmão Geraldo, a palavra não é sua, quem te deu foi o Senhor, e você precisa tirar esse medo, né, de deixar o Senhor fazer o que ele faz. Mas eu louvo a Deus pela vida da senhora também, porque isso vem de encontro ao meu coração, porque eu começo a preparar uma mensagem e aquilo para mim é um momento, às vezes, dependendo do teor da mensagem, todas elas. Mas meu coração fica muito temeroso. Mas eu glorifico o nome do Senhor por esses conselhos desse dia e vou me preparar para estar sempre pronto quando o Senhor me chama. Agora, eu acho muito interessante, diante de uma live dessa, a senhora mostrar a humanidade, porque de fato é o que somos. Deus falou com Abraão, não é para ser perfeito, mas a obediência, o temor, eles precisam existir. Agora a nossa humanidade, ela sempre está aqui. E é isso que faz a senhora grande e forte em Cristo. É mostrar a sua fragilidade. Porque talvez alguém agora também está da mesma forma. Olha eu. Porque às vezes a gente está aqui falando, parece que é tão simples, mas a gente também passa, né, por esses momentos aí de temor, de, de vazio. Acontece com seres humanos mesmo, né? Homens e mulheres de Deus que estão lutando para fazer a obra. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Um abraço assim muito apertado no coração do meu pastor. Tá bom? Mas, Geraldo, eu vou te pedir para você fazer a oração, mas eu só quero aqui fazer mais 2 comentários para a gente orar e terminar. O primeiro, você comentou se a gente já recebe, né? Se a gente recebe pedidos e não são poucos. Então, a gente recebe muitos testemunhos também. E eu glorifico o nome do Senhor, eu louvo o nome do Senhor pelas pessoas que estão abençoadas por essas palavras que tem aqui e que voltam para agradecer. Então, talvez hoje vai ser o dia da sua vitória, eu gostaria. Não para enaltecer a nossa live, nem o nome do irmão Geraldo, mas é para a gente continuar entendendo que realmente tem um propósito e que Deus está nisso. Ó, daí tá mandando outro abraço para você aí. E eu também, irmão Geraldo, eu quero muito te convidar um dia para vir aqui em casa, porque essa semana eu tenho falado muito sobre o Shalom. Shalom é assim, é algo que Deus colocou, um outro projeto que Deus colocou no nosso coração, tem abençoado muitas mulheres, e é para a glória do Senhor. Mas eu tenho, hoje, eu desfruto no nosso Shalom, de uma mesa linda, de madeira, uma mesa de 4 metros de distância, assim que fala de comprimento, né? 4 metros de comprimento. E quem fez, né, com que fosse possível a realização dessa mesa foi você, irmão Geraldo. Então, quando Glória. você deu a madeira, deu para dar, eu acho que você não tinha noção do Não. que ia virar. Mesa, para mim, é lugar de comunhão. E aí ficou muito grande. E a mesa a gente fez para colocar lá fora na minha varanda da cozinha. E quando tivesse o evento, vim. Mas é madeira tão boa, madeira pesada, que a mesa acabou ficando dentro da minha sala. Então é onde eu recebo pessoas que vêm, que Deus falou, né, que ia mandar, que ia enviar pessoas para serem curadas na nossa casa. E acabou que tem sido isso. A gente tem recebido pessoas aqui que têm sido curadas nessa mesa,
Então, mesa é lugar de comunhão, de cura, de renovação, e você nos proporcionou esse presente, né? A Que glória foi a de Deus. estar na minha casa. Muito obrigada, viu? Agradeço. Eu agradeço. Glória Eu não a estou Deus. ouvindo. Irmão Geraldo, nós vamos orar. E o Mateus aqui entrou. O Mateus foi um jovem que voltou para Jesus na live, mora no estado de São Paulo. Ele falou que acabou de chegar do serviço e entrou. Mateus, volte depois para assistir a live, vai ficar salva. Deixa Deus falar com você, tá bom? Nós vamos orar, o irmão Geraldo vai orar, e aí nós vamos colocar aqui o seu nome aqui. Deixa eu só ler esse comentário aqui. A Silésia, minha prima do meu pai, escreveu assim: Deus ministrou muito sobre essa palavra do irmão Geraldo. Eu estava meditando sobre Moisés, como ele sofreu injustiça na caminhada, no deserto, liderando o povo, e mesmo assim sempre estava intercedendo. É verdade, Silésia. Glórias a Deus. É verdade, não podemos parar de interceder, né? Bom, Geraldo, faça suas considerações finais e ore por nós, por favor, por esse caderninho. Aqui tem cada pedido de oração que só Deus que pode resolver. Amém. Obrigado a todos vocês, a missionária, o pastor Adair, e a vocês que nos acompanharam nessa live. Deus em Cristo possa recompensá-los, abençoando em todas as áreas da vida de vocês. Amém? Vamos fazer uma oração nessa tarde, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por esta pausa para o café. Café com palavra, com amigos chegados, com amigos que intercedem, com amigos que estão sempre juntos de nós, ainda diante da distância. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Nós te louvamos, ó Deus, pela forma que o Senhor nos chama, pela forma que o Senhor nos projeta, pela forma que o Senhor faz, Senhor, a nosso respeito, para a glória e louvor do seu nome. E eu digo isso a respeito de todos aqueles que estão nesta live, aqueles que já passaram, aqueles que virão, aqueles que vão sentar nesse showroom do café. Ó Deus, que o Senhor possa continuar enchendo esta casa, casa de oração, casa familiar, casa de restauração. Ó Deus, da nossa missionária Valéria e nosso pastor Adair, nesse lugar de cura. Que o Senhor continue curando a alma dessas mulheres, de homens que assentarem, Senhor, a esta mesa de comunhão. Que ali, Senhor, segredos sejam revelados e que a responsabilidade e o temor tomem a nossa vida, porque, Senhor querido, que o Senhor continuará fazendo a grande. Então, que todos aqueles que expuserem o seu coração diante do pastor Adair, da missionária Valéria e daqueles que estiverem à mesa, sejam, meu Pai querido, portadores de bênção, de palavras vindas do teu coração. Ó Deus querido, que todos aqueles que continuarem a participar desta live tenha do coração do Senhor uma palavra dirigida, uma palavra que alcance o coração ferido, o coração amargurado, o coração entristecido, decepcionado. Ó Deus, que haja cura, porque a tua palavra diz que assim será, Senhor. A palavra é enviada pela sua boca. Ela não voltará vazia, mas antes cumprirá o propósito para o qual ela foi enviada. Senhor, o Senhor é quem envia a palavra e nos cura, e nos livra daquilo que para nós serviria de destruição. Então, que nesta tarde, Senhor, o nosso clamor chegue diante da tua presença e que o Senhor possa, nesta tarde, liberar alegria para o triste, paz para aquele que está em guerra. Ó Deus, paz para os lares, paz para os corações. Nós sabemos que a paz não é ausência de guerra, mas sabendo que o Senhor está ao nosso lado, nós venceremos. Então, Pai, eu te agradeço por esta rica oportunidade de poder compartilhar um pouquinho do teu coração conosco nessa tarde. Senhor, eu te peço
Que o Senhor continue dando saúde física, mental, emocional, espiritual, a nossa missionária Valéria, nosso pastor Adair. Senhor, que seta alguma, Senhor, atinja a tua filha. Que ela seja revestida de uma graça tal. E que em todo tempo, Senhor, ela possa continuar avançando. Independentemente das palavras, das investidas do inimigo, que ela apenas olhe para o alto. Porque eu sei que recurso virá do alto. Eu sei, meu Pai querido, que pessoas serão levantadas, ó Deus querido, para sustentarem ela, tanto em oração, como na expansão do teu reino, através, Senhor, desse projeto, desta live. Senhor, que o Senhor possa, meu Pai querido, continuar enchendo o seu coração de palavras doces, de palavras que venham do teu coração para o consolo e conforto daquelas, Senhor, que procurarem a tua filha para exporem o seu coração. Que o Senhor possa, nessa tarde, nos consolar, nos confortar, nos animar e nos colocar de pés diante da tua presença para continuarmos a interceder. É o pedido do meu coração nessa tarde. Visita a minha casa, a minha família, a família de cada um que está presente nesta live. Senhor, que casamentos sejam restaurados, que haja liberdade, Senhor, que haja um mover do teu Espírito, trazendo salvação, libertação e cura nessa tarde. É o pedido do meu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, glórias a Deus. Irmão Geraldo, mais uma vez, muito obrigada, viu? Por ter aceitado o nosso convite. Foi uma alegria imensa. E quero aqui, para fechar, dizer para vocês que eu vou colocar nos nossos stories a foto da mesa. Tá, gente? Eu vou colocar, então depois vocês vão lá para ver que mesa maravilhosa, que presentaço que o irmão Geraldo nos deu meu esposo. Deus continue abençoando vocês. A paz do Senhor. E nos segue aí para você ir acompanhando mais, porque nós vamos ter novidade do nosso chá. No geral da Paz do Senhor, Cleide, toda a família linda, amém, maravilhosa que está aí. Deus assim, abençoe vocês. Muito obrigado. Paz do Senhor. Senhor.